Eu fiquei pensando o que eu poderia falar, enfim, é um assunto que é delicado, é um assunto que é difícil, e eu estou me baseando um pouco na residência que eu fiz, no IPUB, em saúde mental, e um pouco das experiências que eu estou tendo, né, desde a residência na rede. E aí, agradeço, né, o convite, a indicação que eu recebi, e coloco também a minha responsabilidade de estar aqui. E preciso dizer também, né, que eu estou acompanhado, né, pelos meus ancestrais, meus mais velhos, os meus contemporâneos, né, tem muitos aqui, e sou muito grato por isso. E também muito grato pelos coletivos, né, participo de 2 coletivos negros, então sou muito grato a eles e me sinto acompanhado também por eles aqui. Me percebo em permanente aprendizado. E o meu lugar hoje, né, a minha fala é do lugar do negro e do negro homem, né? E aí eu começo com uma pergunta, né, que é: quem quer ser visto como agente de tensionamento? Essa é uma pergunta que tem sido, para mim, muito importante atualmente. E quem quer ser visto como agente de mudança? Em não terceirizar as coisas. Esse é um difícil ponto de partida, na minha opinião, mas é o que me move a vir falar hoje. Para mim é uma postura ética, que venho aprendendo nos últimos tempos, é uma postura ética que tem alto custo, mas é uma postura de enxergar o funcionamento da sociedade a partir de uma visão política. E aí essa visão política é uma visão produtora de incômodos. E aí eu tenho uma provocação, né, diante dos incômodos que eu vou trazer, é se a gente vai conseguir prosseguir, né, com esse momento. E aí eu recebo esse convite e a influência do racismo no sofrimento mental da população negra, ferramentas e estratégias. E a primeira observação que eu faço quando eu vejo o evento é sobre o silêncio, o silêncio sobre a temática, né? Esse é o 3º evento, né? A gente está aí pensando o Brasil, né? 518 anos, né? A gente está pensando em saúde há muitos anos, e esse é o 3º evento. E aí, para mim, só a existência desse evento já diz que ele é uma exceção, que confirma a regra que não se discute a questão do racismo e a saúde mental. Se discute, é visto como secundário, talvez um recorte. A segunda observação que eu faço é que o racismo, muitas vezes, ele é apresentado como uma programática do negro, né? Então, a gente está sempre falando de racismo, como é que é com o negro e tal. E aí eu me recorro a Maria Silva Bento, que no início dos anos 2000, ela fala: o primeiro e mais importante aspecto que chama a atenção nos debates, nas pesquisas, implementação de programas institucionais de combate à desigualdade é o silêncio, a omissão ou a distorção que há em torno do lugar do branco que ocupou ou ocupa, de fato, nas relações raciais brasileiras. A falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um problema exclusivo do negro, pois só ele é estudado, dissecado ou problematizado. E aí, eu fico, né, continuando com essa autora, pensando: o silêncio, a distorção do lugar do branco nas situações de desigualdades tem um forte componente narcísico, de autopreservação, porque vem acompanhado de um pesado investimento na colocação desse grupo como grupo de referência na condição humana. E aí essa autora fala de um daltonismo, de uma cegueira, que caracterizam um estranho, bem entre aspas, funcionamento de nossos cientistas e estudiosos, e aí entra, né, os trabalhadores, né, no meu caso, da saúde mental, que conseguem investigar, problematizar e teorizar sobre questões referentes aos indivíduos na sociedade de forma completamente alienada na história dessa sociedade. Então, qual que é o foco, né, da minha fala? O foco da minha fala é que a gente está falando sempre do negro e a gente não fala nada do branco. Mas a minha experiência prática é que eu atendo, a maioria da população é negra, que eu atendo, né? Seja na residência, seja no CAPS onde eu trabalho.
Mas essa é uma constatação que é muito pessoal, né? É muito pouca informação, por mais que eu tenha essa percepção. E aí eu vou lá para a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que me diz, né, que a maioria das pessoas atendidas pelo SUS, ela é negra, né? E que essa população, ela é SUS dependente. E aí eu fico pensando, quem que é mais atendido? É o preto. Quem que mais atende? Aí eu coloco, né? Além de uma questão de serem corpos brancos, em sua maioria, aí eu estou falando de trabalhadores, gestores, e eu também estou falando desses corpos brancos como construções teóricas, valores, técnicas, estratégias, ferramentas e práticas. Portanto, a saúde mental é branca. E ela silencia sobre as desigualdades raciais. Se colocarmos o olhar não mais para os atendidos, né, mas para aqueles que atendem nas suas diferentes posições de gestão, como é que fica o cuidado aí? Aí, continuando aí, né, que eu estava estudando, em 98 tem uma autora chamada Edith Pisa, que é uma pesquisadora branca, que faz um trabalho sobre branquitude. E aí ela faz um trabalho, entrevista umas pessoas, e tem uma pessoa que diz assim, ó, ser branco é não ter de pensar sobre isso. O significado de ser branco é a possibilidade de escolher entre revelar ou ignorar a própria branquitude, não nomear-se branca. E aí a Edith Pisa ela vai colocando pontos sobre a branquitude, que é algo consciente apenas para as pessoas negras, há um silêncio em torno da raça, não é um assunto tratado, a raça é vista não apenas como diferença, mas como hierarquia. Há, em qualquer classe social, né, um contexto de ideologia e da prática da supremacia branca, e a discriminação não é notada, e os brancos se sentem desconfortáveis quando têm de abordar assuntos raciais. E aí quem fala isso, lá o trabalho da Edith Pisa. Aí entrando um pouco aí na questão da saúde mental, né, com essa introdução. No fim, na metade, né, na segunda metade do século XIX, com o iminente término aí, né, do tráfico de escravizados, né, porque foi considerado ilegal, as elites políticas e intelectuais consideraram necessário incentivar o processo de embranquecimento da população brasileira. Então, esse foi o primeiro processo de cotas, né? A gente hoje tem as cotas na universidade, mas os brancos também já tiveram cotas, né, nas suas vidas. E aí os deputados de assembleias em todo o Brasil, eles apresentaram ousadas propostas de imigração massiva de europeus, objetivando uma miscigenação que levaria à assimilação e desaparecimento do negro. Eles atribuíam, nessa época, o atraso no desenvolvimento da nação às características negras de seu povo, que não servia mais para os novos e modernos trabalhos, né? E não as práticas socioeconômicas do passado recente, que eram práticas aí dentro da escravidão. Nessa época foi proibido a chegada dos negros, né, a partir dessa lei de 1850, foram nomeadas pessoas de raça inferior, e incentivou a entrada de brancos, introduzindo no trabalho livre. Então, para o negro ficou uma mudança da escravização do negro para a sua marginalização. E aí, vivendo de forma marginal, eles, com as piores condições de vida, de trabalho, de habitação, eles foram se aglomerando em favelas e cortiços. Aí, ó, o processo abolicionista foi totalmente pensado para a elite brasileira da época, que em gigantes escalas eram brancos. Sendo assim, o negro não estava sendo pensado para ser inserido na sociedade e usufruir das mesmas oportunidades e acessos disponíveis para os que detinham poder. Os escravizados foram então deixados à margem, sem recursos, sem assistências, distante e desconhecidos seus locais de origem, suas formas de conhecimentos e práticas, sendo despersonificados e desconfigurados psíquica, física e socialmente, deslocando-se somente de forma literal da posição de escravizado para ex-escravizado. Para o lado do branco, o que isso significou? Uma apropriação simbólica crucial que vem fortalecendo a autoestima, o autoconceito do branco em detrimento dos demais.
Essa apropriação acaba legitimando a supremacia branca. Pro lado do negro, ele é visto como um imaginário negativo, a identidade racial ela não fica bem construída, danifica sua autoestima, culpabiliza, né, pelos processos que vem sofrendo. Por que eu estou falando isso? Porque essa discussão é crucial, porque na década de 1920 e 1930, esse contexto, né, ele foi utilizado na produção de verdade da psiquiatria. E a psiquiatria, que na época ela era impermeável às questões culturais, ela montou a Liga Brasileira de Higiene Mental, que se desenvolveu nessa cidade, né, do Rio de Janeiro, e essa liga ela tinha programas de higiene mental baseados na prevenção eugênica da psiquiatria nazista. Então, o que ela fazia, né? Resumindo, institucionalizava o extermínio de vidas negras nas instituições de atendimento psiquiátrico à população dessa época. E aí, como é que isso se dava, né? Quer dizer, uma consequência disso, para andar um pouquinho mais rápido. O uso prejudicial de drogas, ele tornou a causa da pobreza e degradação moral. Era conhecido nas classes mais pobres e baixas da sociedade. A sífilis passou a ser doença dos negros, por ser mais encontrada nesse grupo. E aí, a miscigenação tornou-se causa de desorganização política e social. A prevenção eugênica tinha como objetivo criar um indivíduo brasileiro sadio mentalmente. Aí, o Jurandir Freire, né, que é o autor que está falando disso na sua tese, ele fala assim: mas este indivíduo não era um indivíduo qualquer. Ele deveria ser branco, racista, xenófobo, puritano, chauvinista e antiliberal. O novo indivíduo brasileiro deveria reeditar a imagem do psiquiatra da Liga Brasileira de Higiene Mental. Essa liga, ela estava baseada na antropologia criminal de Lombroso, que era um psiquiatra italiano, que acreditava que as proporções do corpo eram o espelho da alma. O biotipo do criminoso de Lombroso era o biotipo negro. E eles eram os negros que eram rotulados como criminosos, presos nas casas de detenções, submetidos à mensuração. Então, a Liga Brasileira, formada por psiquiatras aqui no Rio de Janeiro, defendia a morte dos degenerados, entre os quais estavam incluídos negros alcoólatras, tuberculosos, as pessoas com sífilis, os loucos e os infratores. E aí, por que eu estou falando disso? Porque esse ideal de embranquecimento, ele nasce do medo, como diz a Maria Silva Bento, né? Constituindo-se na forma encontrada pela elite branca brasileira do final do século XIX para resolver o problema de um país ameaçador, majoritariamente não branco. A ideia era de acabar com os negros mal nascidos e mal pensantes. Esse medo do negro, ele acarretou nessa vinda dos europeus, né? Em pouco tempo chegaram aproximadamente 4 milhões de imigrantes europeus. E aí, a partir disso, a gente pode entender que o agenciamento e os processos da psiquiatria de exclusão, né, possuem um cerne fundamentalmente racista na história da psiquiatria no Brasil, tendo como berço a cidade do Rio de Janeiro. E aí, eu faço uma pergunta, né? Então, a questão do negro, ela é social ou é uma questão racial? E aí, pego um exemplo, né, de um companheiro chamado Michael, e ele diz o seguinte: o processo no Brasil foi dificultar o acesso de determinado grupo social a dinheiro e demais recursos, terras e tal. Depois disso, se faz com que a progressão, a condição social, ela se dê em função dessa disponibilidade de dinheiros e recursos. E aí, essa manobra faz com que se crie a ilusão de que a questão do negro passou a ser social e não mais racial. Parece que o problema do negro decorre de falta de recursos. Porém, a razão de sua carência de recursos está no racismo, da privação atual histórica relacionada ao fato de ser negro. E aí, tem um autor chamado Clóvis Moura,
que fala que o fato histórico e social mais importante da formação brasileira se constitui nos 400 anos de escravismo colonial. E a partir disso, né, ele diz que é uma discussão que é fundamental a gente colocar, né? E é isso que eu venho dizer. É fundamental a gente falar disso, né? Só que essa forma fundamental de falar, muitas vezes a gente coloca de uma maneira destituída de sua carga de horror. A gente racionaliza muito isso. E isso é uma questão. Porque o que eu estou chamando de racismo? Eu estou chamando de racismo de desumanização do negro, animalização, aniquilação, morte. E a meta é a morte do racismo, é genocídio. E aí a gente tem exemplos, né, de vários manicômios. Aqui no Rio de Janeiro, tem aquele livro Holocausto Brasileiro, que aconteceu em Barbacena, né? Dr. Reiras de Paracambi, enfim. Com essa questão dos manicômios, de 1978 a 1987, teve um movimento dos trabalhadores da saúde mental, né? E eles criaram, em 77, uma carta chamada Carta de Bauru, que fala que é a luta antimanicomial. E aí, nessa carta, fala mais ou menos assim: nossa atitude marca uma ruptura ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso. Ela coloca um posicionamento político, essa carta, e foram os trabalhadores da saúde mental que fizeram, né? Esse movimento político, ele retoma 30 anos depois, em 2017, né? E aí eles colocam também a necessidade de articulação da luta antimanicomial com as questões do feminismo, do negro, da população LGBTQI, da população de rua. Então a perspectiva ela é clínico-política. Se ela é clínico-política, não tem como a gente separar. Não é só clínica, não é só política. E aí isso gera um grande problema, porque essas cartas, essa postura política está colocando que a gente não negocia com racismo. Se a gente não negocia com racismo, a gente tem a luta contra o racismo. Mas existem dois tipos de luta. Uma luta que fala, não ao racismo. Eu sou contra o racismo, somos todos iguais, somos humanos, apesar das nossas diferenças diárias. E aí, né, muitos aqui que podem ser trabalhadores sabem o que é trabalhar em algumas comunidades de conflito armado, né? Ou mesmo morar, viver, né? Então, isso não é igual para todo mundo. E aí, essa posição de não racismo está numa posição do mito da democracia racial. Evoca manter a sociedade na organização que ela está. Vamos lutar a favor do negro, mas ele está sempre mantido num lugar de subalterno, marginalizado, mortificado. Essa posição nos tira a culpa de sermos formados a partir da colonização, do genocídio dos povos originários e da escravidão dos negros. É um lugar de omissão. E tem também pensar a luta diante do racismo como antirracista. A luta antirracista coloca a gente como diferente. Uns nem humanos são. Os negros, nessa perspectiva, não chegaram ao patamar de humanidade, como os brancos chegaram, né? Então, nós não somos universais, e quando se fala em humano, está se falando da pessoa branca. A preta nem chegou nesse patamar. E essa não é uma perspectiva teórica, é uma perspectiva vivencial. E aí, eu tenho visto algumas pessoas nas mídias, nas redes sociais, colocando uma fala da Angela Davis, que fala assim, ó, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. A gente está falando de quê? A gente está falando de liberdade, emancipação do negro, ascensão do negro à condição humana. Então a gente está falando de uma questão que é de poder, né? Então a gente não está falando de uma questão que é de dinheiro. E aí isso é um grande problema, né? Como é que a gente lida com isso? Pensando um corpo branco, né, que tem uma perspectiva anticolonial e antirracista, é não ter poder sobre o corpo do negro. As práticas de saúde mental, estão dispostas a isso? Colocar o corpo para jogo e não terceirizar as coisas?
Na sociedade racista, as pesquisas falam, né? 97% das pessoas, teve uma pesquisa que falou isso, afirmam que não tem preconceito de cor, ao mesmo tempo que admitem conhecer pessoas próximas, parente, amigo, namorado, que tem atitudes discriminatórias. Então a conta não fecha, tem um cinismo aí, né? Diante de um cinismo, o que eu estou trazendo? Ou uma sociedade é racista, ou ela não é racista. Se ela é racista, ela é genocida. Se ela é genocida, a meta dela é a morte. Essa perspectiva, ela não é individual, mas é sobre uma raça. É uma perspectiva de colonização, que deixa marcas profundas, que são transgeracionais, que fala, que está dizendo sempre que o preto é negativo, que tem uma negação do corpo que é africano. Não é falta de educação, não é ignorância, é relação de forças, é política, é dominação. E aí, não há graus de racismo. Então, tem uma fala de um professor numa universidade, que falou assim, que eu peguei de um texto do Miguel. Ele fala assim, ó, calma aí, não é bem assim. Vocês apontando as coisas desse jeito, colocam um problema sério para as esquerdas. Vocês têm que pensar que nos graus do racismo, o racismo do Bolsonaro é uma coisa, o da universidade e da esquerda é outra. Não é tudo a mesma coisa, não. E aí, continuando, não há graus de racismo. Há diferentes formas de matar. Graus de racismo é usado para amortecer, anestesiar o próprio racismo. Todo gesto racista é um assassinato. Ele empurra o corpo negro, a comunidade negra, o mundo negro, para a borda da cova, da vala. Todo gesto racista é intolerável. Não há graus de racismo, há etapas. Etapismo mortal. Existe a etapa da morte espiritual, intelectual, mental, cultural e física. Uns pretos são alvos das primeiras, os outros de todas. E aí, meu tempo está acabando, né? Agora, porque falaram 30 minutos, né? Não era 30? E aí, então isso é o racismo, o consumo da vida de uns para o viver de outros. Nós negros, nós temos que morrer todas as mortes para que eles vivam todas as vidas. Evitar focalizar o branco é evitar discutir as diferentes dimensões do privilégio. Mesmo em situação de pobreza, o branco tem o privilégio simbólico da brancura, o que não é pouca coisa. Assim, tentar diluir o debate sobre raça, analisando apenas a classe social, é uma saída de emergência, permanentemente utilizada, embora todos os mapas se comparem entre negros e brancos, trabalhadores, né? Que os explorados, os pobres, eles são sempre negros, os negros estão sempre numa situação, né, mais difícil em relação ao branco. Pensando em saúde, educação, trabalho. Então, a questão não se limita à classe social. É um dado importante, mas não é a única coisa. E aí, parece exagero, né? Parece exagero isso que eu estou trazendo. Mas, quando você vai ver as mulheres, os homens negros, eles são mais encarcerados, as crianças negras estão mais com os índices de desnutrição. Muitas vezes a gente tem subnotificações, né, de informações sobre a saúde do homem negro, sendo que a Política Nacional de Saúde Integral, né, da população negra diz que a maioria da população atendida é negra. E o que se fez com o SUS de 88 até 2016? Sempre se subinvestiu no SUS. Então a população negra é SUS dependente e o SUS é subinvestido. De 2007 a 2018, o que a gente está vivendo? O desmonte do SUS. E aí, quando eu falo que é uma questão de poder, porque quem tem poder determina o fluxo e o uso dos recursos. E aí, essa perspectiva de colonização é uma perspectiva de colonizar, e colonizar é consumir,
e cólon é uma parte do intestino, né? Então, pensar no trabalho clínico, eu penso a sociedade, a partir de uma autora chamada Asa, né, Nigéria, que ela fala que o genocídio é um monstro. E nesse monstro, aonde que a gente está, né, nesse monstro? Eu entendo que quando a gente está lidando com essas mortes e atendendo as pessoas, os familiares, né, as pessoas em luto, a gente está no intestino desse monstro, né, fazendo o movimento de desentupir esse intestino, desentupir de fezes. E isso, né, porque esse monstro está sempre fazendo o produto da morte, né, consumindo o racismo, né. E aí, se o trabalho é fazer o sistema funcionar, ou seja, fazer a sociedade racista funcionar, é fazer genocídio, né? Então, se o modus operandi da sociedade é racista, por que as instituições elas não seriam racistas? Não estou falando, né, a partir do Carlos Moore, não estou falando que não deva ter a perspectiva do Estado, né? Mas o Estado muitas vezes ele é omisso na questão racial, e eu estou colocando a questão racial como uma questão prioritária. E aí, enfim, como meu tempo acabou, a gente pode ir conversando, que ferramentas e estratégias, né, que é a questão da mesa. Que olhar que a gente está tendo diante das pessoas que a gente está atendendo, e a principal ferramenta e estratégia que eu tenho enxergado hoje é produzir marca nos trabalhadores, produzir marca na saúde mental. Então, a saúde mental ela não é universal, a saúde mental é branca, assim como o Estado e os ambos racistas. Então, que olhar que a gente está tendo? É o olhar do colonizador? É o olhar do Colombo? Né? É o olhar que tem pressa? Ou é o olhar daquele que coloca, que está em jogo a cultura do aprender, que é a cultura quilombo, né? E aí a gente continua essa conversa. Obrigado.